Galerinha, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Comecei pela boa tarde porque agora são 13 horas, né, desse domingo maravilhoso, no qual eu estou gravando esse conteúdo complementar para vocês, tá? Deixa eu me arredar aqui. Pessoal, continuando aí com os fusos horários, né, nós vamos entrar mais a fundo na questão dos cálculos e nessa breve videoaula aqui estarei abordando com vocês os fusos horários, o cálculo dos fusos horários considerando o deslocamento aéreo, tá? Ou seja, considerando o tempo que é gasto em viagem. Por que isso, professor? Só para complicar a minha vida? Para complicar a sua vida. É basicamente isso. Até porque as avaliações, Enem, entre outras, aí sempre está caindo alguma questãozinha que fala sobre fusos horários, levando em consideração o deslocamento aéreo. Beleza, galerinha? Primeiro, nós vamos calcular esses fusos horários e levando em consideração os fusos horários teóricos, tá? Professor, fuso horário teórico é aquilo que eu falei com você semana passada, que a cada 15 graus, conforme está disposto aqui na base aqui desta grade, a cada 15 graus nós temos o intervalo de 1 hora, a cada 15 graus em longitude nós temos o intervalo de 1 hora, né? Aquele fuso horário engessado, considerando a linha totalmente retilínea aí. Atenção especial que é os pontos A e B, tá? Em uma viagem aérea, você sairá do ponto A às 6 da manhã, com destino ao ponto B. Que horas será o embarque, considerando que o tempo gasto de viagem ou em viagem será de 6 horas, tá? Você sabe que você vai sair do ponto A, seu local de originalidade, às 6 da manhã, mas você não sabe que hora que você vai chegar lá no ponto B. A pessoa vai chegar meio-dia, porque eu vou gastar 6 horas de viagem. Não é assim que funciona não. Lembra que a gente está falando de fusos horários, ó. No sentido leste as horas não aumentam, no sentido oeste as horas diminuem. Então, nós vamos ter que seguir alguns procedimentos aí para a gente não errar, tá? Procederemos com o seguinte método. Primeiro, iremos calcular a diferença de horas entre os dois pontos. Como assim a diferença de horas entre os dois pontos? Se aqui são 6 da manhã, quantas horas será no ponto B no mesmo instante? A gente tem que levar isso em consideração. Isso é muito importante, porque senão você vai errar, tá? É aquele básico, aquele beabá que nós vimos semana passada. Segundo ponto do nosso procedimento aí. A viagem é o tempo gasto. Logo, este tempo deverá ser adicionado, somado às horas de diferença entre os horários. Então, ou seja, o tempo que você fica no avião, o tempo de viagem é o tempo que você gastou, o tempo que você viu. Então você tem que somar esse tempo aí, a diferença entre esses dois pontos. Não estou entendendo nada. Relaxa. Vamos lá. Prosseguindo. Apertado. Mesma grade. Logo, quando fizermos o embarque no ponto A aqui às 6 da manhã, ao mesmo tempo serão 14 horas no ponto B. Será mesmo? Olha só, o ponto B não está a leste do ponto A, ou seja, sentido leste. Então, se aqui são 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas ou 2 da tarde. Então, nós já sabemos. No momento que você entra no avião, lá no seu ponto de originalidade, onde você está saindo, lá no ponto do desembarque, serão 2 horas da tarde, ou 14 horas. Tá, beleza, pessoal, mas e daí? Feito isso, adicionamos ou somamos as horas gastas durante o voo, sendo... Quantas horas que a gente falou que era de voo lá atrás, lá no outro slide? Não eram 6 horas? Desculpa, aqui no caso que está mostrando o embarque. No embarque são 6 da manhã no ponto A, de onde você está saindo, ao mesmo tempo, no mesmo instante, lá no ponto B são 14 horas. Você não gastou 6 horas de voo? Então, se aqui é 6, no mesmo instante aqui é 14, você soma essas 14 horas ao tempo que você ficou no avião. Então, logo, 14 mais 6 são 20 horas ou 8 da noite. Ou seja, você estará desembarcando lá no ponto B às 8 da noite. Muito simples, pessoal, tá? Isso é muito tranquilo. Lembrando que essa videoaula ela não é extensa como a videoaula anterior, porque naquela a gente estava apresentando o conteúdo como um todo. Vamos ver novamente. Você saiu daqui às 6 da manhã. Como que você vai chegar aqui às 20 horas? É simples.
No mesmo momento em que aqui foi 6 da manhã, aqui será 14 horas. Você soma essas 14 horas ao tempo que você se deslocou, o tempo que você permaneceu dentro do avião, o tempo de permanência no voo, que são 6 horas. Então, 14 mais 6, 20 horas ou 8 da noite. Você chegará no seu destino, no caso, o seu destino sendo o ponto B desta grade, às 20 horas. Vejamos uma outra situação na qual nós levamos em consideração fusos horários práticos, né? Qual que é o fuso horário prático? É aquele ali, pessoal, ó, que está levando em consideração a linha sólida, tá? A linha pontilhada do teórico, é aquele que leva em consideração a cada 15 graus temos uma hora. No caso aqui não, olha o cursor do mouse lá, ó. Aqui nós estaremos levando em consideração estas divisões aqui em fuso aqui, ó, tá? Lembrando que essas horas aqui embaixo aqui, ó, são horas em relação ao que está lá no extremo oeste, lá, ó, lá no Greenwich, lá no 0 graus, tá? São horas que podem ser atrasadas ou adiantadas em relação a Greenwich. No nosso caso, todos os nossos horários estão atrasados em relação a Greenwich, porque nós estamos a oeste de Greenwich, no sentido em que as horas diminuem. Mas, vamos lá. Deixa eu me arredar aqui novamente. O tempo de uma viagem aérea sem escalas entre Belo Horizonte e Rio Branco, no Acre, é de 5 horas e 15 minutos. Ou seja, saindo desta localidade aqui, vindo para aqui. Nós vamos embarcar aqui, ó, Confins, né? 5 da manhã. Beleza, a gente já sabe que são 5 horas e 15 de voo. Ah, professor, eu vou chegar lá 10 e 15. Vai não, calma aí. Pavora não, relaxa. Aqui, ó, no mesmo instante do embarque em BH, serão 3 da manhã na capital Rio Branco. Por que isso? A gente vai calcular primeiro. No mesmo instante que a gente está embarcando aqui, nós temos que saber quantas horas é lá no Rio Branco. Aqui, ó, no sentido oeste as horas não diminuem. Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês que o fuso horário aqui do Acre é o mais atrasado do Brasil, porque ele está no extremo oeste do nosso território? Então se aqui, ó, toda essa região aqui, ó, é o mesmo fuso horário. Então aqui é 5 da manhã. Toda essa outra região aqui, ó, indo no sentido oeste, diminuindo, né? Serão 4 da manhã. E aqui, ó, que sobrou nesse último fuso aqui, serão que horas? Serão 3 da manhã. Tá? A gente já sabe que no momento que a gente estiver embarcando, lá serão 3 da manhã. Logo nós temos 3 da manhã, que é o horário lá no Acre, né? De todo o fuso horário do Acre, inclusive da capital Rio Branco, mais as 5 horas e 15 aqui, ó, que foi o tempo de deslocamento, o tempo que nós permanecemos dentro do voo. Chegaremos lá então que hora? Às 10 e 15, tá? Na explicação anterior, pessoal, nós somos no sentido leste, então as horas só aumentaram. Aqui não, aqui nós tivemos uma certa diminuição de algumas horas, porque nós levamos primeiramente em consideração o horário em que a gente está embarcando e o mesmo horário lá no outro aeroporto. Depois, nós adicionamos, nós somamos a hora do voo. A hora do voo sempre será somada, pessoal, tá? Primeiramente, quando você for calcular a diferença de fusos, se for no sentido oeste, as horas diminuem, e se for no sentido leste, as horas aumentam. Vamos ver outra situação aqui. O tempo de uma viagem sem escalas entre Rio Branco, no Acre, aqui, ó, minha mão está sumindo aqui, e Fortaleza, no Ceará, né, aqui, é de 6 horas e 20 minutos. Tá, beleza. Você vai embarcar às 23 horas de uma segunda-feira aqui, ó. Você vai sair daqui para vir para cá. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, enquanto aqui for 23 horas, que horas já serão aqui no Ceará? Tá? Fortaleza, capital do Ceará. No mesmo instante, será 1 da manhã da terça-feira, do outro dia. Vamos ver se será isso mesmo? Aqui, ó, 23. Toda essa área aqui, ó, é o mesmo fuso horário. Aqui é 24, ou 0 horas, ou meia-noite. E aqui, ó, toda essa área aqui, ó, tá no mesmo fuso horário. Aqui será que hora? 1 da manhã, já do outro dia, da terça-feira. Não eram 6 horas e 20 aí de tempo em voo, tempo de deslocamento? Então, essas 6 e 20 que nós vamos somar, igual nessa mesma situação aqui, ó. Então, logo nós temos 1 da manhã, mais as 6 horas e 20, que foi o tempo de deslocamento e voo, nós chegaremos lá na terça-feira, lá no outro dia, às 7h20 da manhã. Beleza, pessoal? Normal que surjam dúvidas, tá? Eu vou estar postando esse vídeo.
e vou mandar para vocês uma atividade por meio do app da escola. Vocês vão pegar essa atividade, vão fazer. É normal que venha surgir dúvidas, tá? E nós faremos a correção dessa atividade por meio de live, tá? Vou marcar data e horário, junto lá nas informações da app estarão indo todas as informações pertinentes, tudo certinho explicado para vocês, tá? Não se apavore se você tiver dúvida. Teve dúvida? Lê os slides, assiste os 2 vídeos, tanto quanto o vídeo anterior sobre fusos horários, e assiste esse. Teve dúvida, a pessoa não deu conta de fazer tal atividade, tenta pelo menos. Não conseguiu? No momento da live de correção nós estaremos sanando todas essas dúvidas, beleza? No mais, galerinha, forte abraço e até logo!